Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 16 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever no meu canal Dalton Vieira Investe no YouTube. Procedimento bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem inscreva-se, passando o mouse em cima dela, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Tem outras opções também, outras formas de se inscrever no canal gratuitamente. Lembre-se de aproveitar ao máximo os vídeos de aprendizado existentes no canal e deixar ativado o sino para que você receba as notificações no seu celular a cada novo vídeo lançado no canal. Entrada ao vivo durante o pregão às 10h45, bem como em análises especiais, inclusive hoje análise especial da Brasil Foods. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, compra e venda, também carteiras de ações, exponencial que é a semanal, a perspectiva que é a mensal, informações relevantes durante o pregão, clica aqui nesse card que está aparecendo para você e siga os procedimentos aí listados para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Dito isto, vamos então para a análise de hoje, onde eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. E depois volto para as ações, PTR4, Vale 3, TRPL4, CCRO3, BBAS3, CSMG3, BIF3, PSSA3 e Rail 3. Ibovespa no dia de hoje, boa alta de 1,34%, mas foi lá beijar a zona de resistência que era antigamente um suporte. E agora voltou a funcionar como resistência. Primeiramente, o mais próximo, região de fundo aqui anterior. Nível mais relevante, faixa dos 94.500. 94 que era a região aqui anterior, né, do suporte que eu citava na faixa lá dos 94.400, enfim, arredondando aqui para a faixa de 94.500. Faixa de preço bem testada aqui nessa região, bastante teste, fechamento. Aqui teve outro teste, aqui também teve mais um teste, passou depois direto no dia seguinte e agora uma zona de resistência aqui para o índice Bovespa. Então, voltando a trabalhar acima dessa região, principalmente acima já dos 95 mil pontos, que seria acima das médias, reforça um pouco mais a chance de recuperação do índice. Lembrando, neste momento, o cenário gráfico no gráfico diário é indefinição da tendência, ou seja, vinha de uma tendência de alta, anulou essa tendência de alta e agora está aqui no movimento de subida. Se esse movimento de subida for um movimento mais fraco, começar a ficar travado aqui nessa região, gerar sinalização de topo descendente, maior probabilidade de queda e gera pivô de baixa, tendência de baixa se perder 92.516 pontos, que apontaria com a maior chance da gente ver o índice buscando a região ali de 91.242 até a faixa dos 89.500 pontos, seria a próxima região importante de suporte para o Ibovespa. Vamos então agora para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo hoje para você, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato sua valiosa audiência. Aqui no gráfico diário do mini índice, batendo ali na região, a partir do próximo pregão, um novo código aí para o mini índice, entrando aí no processo de mudança de contrato. Então a gente tem aqui vencimento do contrato, então a gente tem aqui uma zona de fundo anterior, que era o pivô de alta, volta aqui para baixo, testa ali a região de resistência. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, o que está acontecendo? Gerou aqui uma tendência de alta, movimento forte para cima, bateu ali naquela região de resistência, até citada dentro da live do dia de hoje, né? Principalmente quando estava aqui nessa região, uma região muito importante de resistência que daria para trabalhar uma operação de venda, até foi comentada essa operação de venda, teria dado bem certa, uma primeira teria saído praticamente no 0 a 0 e a segunda uma operação de venda que teria dado um resultado muito interessante aqui nesse candle, gráfico de 5 minutos. Para o próximo pregão, o que nós temos? Quais seriam as possibilidades de entrada dentro do contexto que eu acabei de escrever ali no gráfico diário? Enfim, primeiramente, abriu subindo, veio para cima dessa região que é uma região importante de resistência já visível aqui no gráfico de 60 minutos, região ali na faixa dos 94.780 a 94.815, esses valores tendem a mudar devido ao ajuste que vai acontecer no gráfico aí no início do próximo pregão. Tá? Mas enfim, vou informar isso dentro dos suportes e resistências que eu coloco diariamente aí dentro do canal DV Invest no Telegram, que é esse canal aqui, que é esse procedimento que eu mencionei para ser seguido. Então aqui aí uma zona de resistência, abriu para cima, graficamente falando, abriu aqui em cima, fundo ascendente, acima dessa região, acima dos 94.630, ou seja, superou essa região e passou a gerar fundo ascendente no G10 ou pivô de alta acima dos 94.630, mais para buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo,
Fez isso aqui, ó, fechou para baixo ali da média, vai ficar mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. O suporte mais próximo aqui para essa queda seria a região dos 93.845 a 93.745, uma faixa aí de 100 pontos de suporte, antiga resistência, que vai servir aí para o índice, o mini índice. Se passar aqui direto, reforça a chance de queda para o índice. Seguindo aqui para o dólar, no dia de hoje a gente teve uma alta boa, uma alta de 0,77%. Teve não, ainda está tendo, né? Alta de 0,77%. Segue aqui dentro do seu movimento de alta, gerou essa formação de fundo, confirmou ali o final de uma tendência de baixa no gráfico diário. Deixa eu só verificar a questão do ajuste. Isso aí, tá certo. Então aqui teve a mudança da tendência. E dentro dessa mudança da tendência, o dólar continua no seu movimento mais positivo, podendo romper a barreira dos 3.912, primeira zona de resistência importante para o dólar. Depois disso, vai ficar um pouco mais para a região dos 3.930 a 3.941,50. Seriam os outros níveis de resistência. 3.909 até essa máxima é a zona de resistência mais importante neste momento para o dólar. E aqui no dólar, no gráfico de 60 minutos, até que quando o dólar fez esse recuo aqui, eu mencionei uma operação que seria a mais interessante na minha avaliação, isso tudo na live, ao vivo, que era no gráfico de 15 minutos, essa compra aqui desse fundo, que aconteceu justamente quando a gente estava ao vivo, mencionando essa entrada aí ao vivo. Ativo gerou uma pancada para cima, gerou um belo retorno nessa operação no gráfico de 15 minutos aí, a favor da tendência, ou seja, gerou um movimento forte de subida, faz uma correção, possibilidade de compra, batendo ali inclusive em cima da média móvel de 13 períodos, enfim, operação bem interessante. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, projetando o próximo pregão, a gente tem uma tendência aí basicamente retomada para alta, né, porque tinha aqui topos e fundos descendentes, parou em cima do suporte e, ao invés de gerar a possibilidade de venda abaixo desse nível, gerou foi uma pancada para cima, retomando a tendência de alta, gerou ali um fundo duplo. Vou colocar aqui em azul esse fundo duplo aqui, ó. Aqui está o fundo duplo, um formato de um W, retomada da tendência de alta. Faz o recuo lá no gráfico de 15 minutos em cima do antigo topo do G60, gera sinalização muito positiva para a entrada, foi o que aconteceu, e depois o pregão deu uma certa amarrada, mas continua o que? Ascendente, apoiando o que mais? Fundo ascendente de compra no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, ou pivô de alta também, possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora. Chegou no nível ali na faixa dos 3.909, que já está praticamente em cima, 3.914, né, que eu falei, 3.912, veio aqui para cima, se afasta um pouco mais da média, gera alguma sinalização para baixo no gráfico de 30 ou de 60 minutos, volta a ficar um pouco mais interessante para se trabalhar na venda de day trade, topo descendente preferencialmente no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Se abre também forte aqui para baixo desse nível aqui, ó, esse nível que eu estou mencionando é uma região em torno de 3.893. No gráfico de 10 minutos ela vai ficar um pouco mais clara essa região, ó, é essa região aqui, ó. Aí começa até no gráfico de 10 minutos na faixa dos 3.897 e se estende aqui para a faixa dos 3.895. Seria a região mais relevante no gráfico de 10 minutos. Veio aqui para baixo desse patamar, que é uma região de 1, 2, 3 fundos, mas esse topo aqui é chamada mudança de polaridade, veio para baixo forte desse patamar, gerou topo descendente ou pivô de baixo, mais interessante para ponta vendedora de day trade. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma boa alta de 3,05%, vai gerando o seu repique de alta, lembrando, foram 3 candles muito fortes para baixo, principalmente esse último candle, que a gente pode computar até um candle fechando da seguinte forma, colocar aqui em vermelho, seria algo semelhante ali computando o gap, um candle desse tamanho aqui forte de baixo, ou seja, o mercado está aqui agora gerando o primeiro basicamente candle de correção, o segundo candle de correção e aqui podendo trazer um candle de correção, entrar nessa zona de resistência mais forte, mas lembrando que o caminho mais provável seria ter algum topo descendente que poderia até apoiar a operação na ponta vendedora. Espero que ela se recupere, logicamente, volte para cima desse gap, mas por enquanto ainda está abaixo e respeitando a primeira zona de resistência que já tinha até mencionado na última videoanálise, região dos R$ 26,82 a R$ 27 número redondo. Acima disso, a gente vai falar em outra resistência na faixa dos 27,34 vai falar até 27,34 a 27,54, seria outra faixa de resistência.
a primeira aqui, a outra região mais acima, passando deste nível aqui, o outro patamar seria mais essa região aqui, e o outro patamar, o gap de baixa, que já vai ficar lá na casa dos R$ 27,87 a R$ 28, o outro nível de resistência. Ainda tem outro gap lá para cima. Enfim, alguns desafios importantes para a Petro. Se a gente for para o gráfico de 60 minutos, temos a Petro gerando a formação de um W, ou seja, mudou a tendência no gráfico de 60 minutos, no gráfico intraday, a tendência agora é de alta, está aqui dentro num processo mais amarrado de baixa. Se romper para cima aqui, aumenta a chance de buscar as próximas resistências que já foram citadas ali pelo gráfico diário. Veio aqui para baixo também, gerou algum movimento para baixo e nova sinalização para cima no G60 em cima desse patamar que foi rompido, região aqui na faixa dos 26,58 até o patamar dos 26,47, possibilidade de arriscar uma operação de compra de fundo ascendente, tentando pegar no próximo movimento de subida na PETR4, ou seja, pegar no G60 um movimento de subida, tentando caminhar ali para a faixa dos 27,34, 27,54, até mesmo se aproximar da patamar dos R$ 28. Vale 3 no dia de hoje, excelente candle, alta de 3,45%, infelizmente para mim não encaixou essa entrada. Se tivesse mais um candle aqui, mais uma sinalização para cima, aí sim ficaria mais animado de executar essa compra. Mas o fato é, a ação gera uma mudança aqui de uma perspectiva que ela fez para baixo, volta para cima daquela região, ela tinha aqui um teto importante na faixa dos 51,63 e um suporte na faixa dos 50,93. Saiu dessa região, voltou para cima desse patamar com bastante força. Desta forma, movimento de correção aqui no gráfico de 60 minutos me interessa mais para avaliar a compra, buscar entrada pelo gráfico de 60 minutos. Estou optando mais pelo gráfico de 60 minutos porque o mercado está de maneira geral com a tendência indefinida, pegando principalmente olhando o Ibov como uma média, e por esse motivo tentando pegar movimentos, seja stops mais curtos, mas também se gerar realmente mais um movimento de subida sem exigir tanto para cima, ficaria ali para uma boa relação risco-ganho. Mas aí que teria que gerar algum movimento ou de lado ou de baixa para avaliar justamente essa compra pelo G60 a partir do próximo pregão, tanto na Vale 3 quanto na BRAP 4, ativos aí correlacionados. TRPL4, voltando aqui com a questão do ajuste, a gente segue comprado no papel, fechou com alta de 1,23%. Por enquanto, não tem nenhuma mudança em relação à condução dessa operação. Se eu olhar aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente tem uma tendência de alta no gráfico de 60 minutos. A entrada aconteceu aqui nesse ponto, nesse patamar. Está aqui em cima, ou seja, poderia já trabalhar com stop aqui embaixo, mas não sigo sem fazer essa alteração. Dependendo do próximo pregão, já me interessaria em fazer a chamada, o ajuste aí do stop. Ou seja, se fizer mais uma nova mínima chegando na zona de resistência, uma mínima ascendente em relação ao pregão de hoje, superior logicamente ao patamar dos 20,31, me animaria ao fazer essa alteração do stop para um stop de proteção. CCRO3 seguimos na ponta vendedora, fechou com queda de 1,24%, então nenhuma mudança significativa na nossa operação, a não ser no stop, o stop de proteção, que era ali na faixa dos R$ 12,31, passou a ser R$ 12,23 acima da máxima do pregão de hoje. Ativo ainda apontando aqui para baixo, não tem nenhuma sinalização para cima. Se fizer isso aqui, a gente se encerra a posição basicamente no 0 a 0. No 0 a 0 assim, com leve lucro nessa operação de venda aí da CCRO3. Então são as duas operações que a gente tem aberto nesse momento. Banco do Brasil, alta no pregão de hoje, só que os outros bancos não foram tão bem assim não. BBDC4 e TUB4 fecharam em queda o pregão de hoje, apesar da alta de 1,34% do Ibovespa. Ou seja, só para se ter uma ideia, a alta, o Ibov subiu 1,34%. Eu acompanho em média ali na faixa dos 100 ativos, 101, 103 ativos, e desses 101 ativos, somado ali, dando peso 1 para cada um, a alta teria sido só de 0,55% a média. 0,55%, ou seja, o que puxou realmente o Ibov para cima foi Petrobras, foi a Vale, enfim, ativos com maior relevância, só que os bancos não acompanharam tanto assim, principalmente os principais bancos, Itaú e BBDC4. BBAS3 que subiu ainda bem, 2,07%, proporcionando um sinal de fundo em cima do suporte do fundo anterior, proporcionado por esse fundo anterior, região ali em torno dos 46,40, mas para gerar alguma mudança mais clara de tendência desse ativo, que vai ficando com a tendência um pouco mais para indefinida, mas ainda mantendo um viés levemente de baixa,
o papel precisa voltar para cima dessa região aqui. E aí ficaria muito mais interessante para se buscar a operação de compra acima dessa região ali na faixa dos R$ 49,60 a R$ 49,81. Aqui nessa região que ela se encontra, que é a resistência imediata por volta dos R$ 48,25, batendo aqui nesse nível, gerando uma sinalização de baixa, o interesse maior seria de trabalhar na ponta vendedora, podendo até usar o gráfico de 60 minutos para isso, para abrir uma possibilidade, uma chance de uma venda em cima de BBAS3. E sendo bem mais ousado, para quem comprou essa ação aqui, stop ficaria abaixo da mínima que ela atingiu aqui nesse novo fundo, em R$ 46,16. CSMG3, bom fechamento, alta de 2,22%, voltou para cima desses níveis anteriores. O ponto um pouco mais negativo em relação à entrada aqui é só o tamanho do candle em relação ao tamanho do stop e a proximidade do topo, a relação risco-ganho desfavorável nesse momento. Mas é um bom fechamento, volta para cima dessa região aqui, que pode funcionar novamente como suporte para o intraday, R$ 62,60 por volta desse valor. Quando eu falo intraday G60, observe que aqui tem até um sinal de subida, um fundo. Poderia buscar essa entrada por aqui, com stop abaixo dessa mínima, também seria alternativa de compra aí da CSMG3 a favor de um novo movimento de alta do gráfico diário a partir do próximo pregão, ou seja, o stop ficaria para baixo aqui, um stop mais curto para baixo, R$ 62,65. BIF3 também sinalização de fundo, só que esse aqui fechou levemente acima desse patamar aqui de topo anterior, que aqui também tinha funcionado como resistência, volta aqui para cima, volta para cima da média, algo semelhante à questão do afastamento do preço, se a gente botar o stop lá abaixo do fundo, afastamento do preço do topo anterior, do preço atual para o topo anterior, a relação risco-ganho ainda desfavorável, mas olhando também para o gráfico de 60 minutos, sinalização de subida aqui ou pivô de alta também seria alternativa de entrada com stop mais curto através do stop abaixo da mínima desta correção que está fazendo desse movimento de subida em cima de BIF3. E observe o ponto que ela está aqui de resistência no gráfico de 60 minutos, como é um ponto relevante, ou seja, quanto maior for o tempo que ela ficar aqui depois de gerar o sinal de alta, mais interessante para arriscar essa operação de compra na BIF3 a favor do movimento de subida. O setor como um todo, Brasil Foods, que até fiz uma análise especial, JBSS3, MRFG3, ativos estão bem nesse momento. Cenário gráfico de maneira geral, no papel estão desempenhando aí bem no curto prazo. PSSA3, que vinha com uma sinalização muito relevante para baixo, fez um rompimento aqui para cima, retomou sua tendência de alta de curto prazo, fechando acima desses dois topos anteriores. Grande candle de alta de 3,17%. Olhando para o gráfico de 60 minutos, essa correção em cima do patamar que foi rompido traz a possibilidade de arriscar a compra de fundo ascendente caso o mercado nos proporcione isso a partir do próximo pregão. Se tiver algo nesse sentido nos papéis que eu estou passando aqui e outros que eu tenho aqui anotado, recomendaria as entradas através do canal DV Invest no Telegram a partir do próximo pregão desta quarta-feira. Então, ativo dando uma boa retomada aqui da tendência de alta no gráfico diário. Importante não voltar, mas ficar trabalhando abaixo dessa região aqui em torno de R$ 55,79, que é um patamar que tende agora a servir como uma região de suporte. E o pior cenário mesmo seria eu ver o ativo novamente abaixo dos R$ 54. Raio 3, ativo que por enquanto não está demonstrando muita força, comprador, ou seja, o ativo foi lá, bateu nos fundos anteriores aqui no gráfico diário, afundou de novo, voltou para o fundo anterior e na hora de tentar subir, está subindo com bastante fraqueza, fechou o pregão de hoje com queda de 0,33%, a perda da mínima de hoje aumentará a probabilidade de se ter um movimento de baixa. Se a gente olhar para o gráfico semanal, ativo está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, e o suporte mais relevante fica até um pouquinho mais abaixo, podendo voltar para a faixa de R$ 17,56 a R$ 17,42. Um patamar que ela pode escorregar aqui, que estaria até coerente com uma correção no gráfico mensal, ativo em tendência de alta de longo prazo, mas passando por um processo de correção nesse momento pelo gráfico mensal, que está coerente com esse movimento de baixa do gráfico semanal. Então, por enquanto, um viés um pouco mais de baixa no curto prazo, que pode apoiar a possibilidade de trabalhar na venda aí de swing trade na Raio 3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.